Olá a todos, meu nome é Giovanni Maciel Filho, faço parte do PEXT, um projeto de extensão da disciplina de ferramentas, orientada pelo professor Dr. Rubem Carlo Benantes, da Escola Politécnica de Pernambuco. Faço parte do Grupo 1, ou Grupo Odin, composto por Alane Carvalho, Camila Povas, Matheus Barbosa, Ulisses Moza e eu, que vos falo. Hoje, nessa terceira videoaula do projeto, falaremos sobre construtores e destrutores. Falaremos sobre os seus conceitos, o que são construtores e destrutores. Falaremos sobre os tipos de construtores e as propriedades dos destrutores. Começando pelos construtores. Os construtores são, basicamente, funções de inicialização de uma classe. Ou seja, toda vez que um objeto de determinada classe for criado, a função construtor será chamada. Em geral, o objetivo das funções construtores é garantir que as propriedades que o objeto deve apresentar, as propriedades invariantes, sejam asseguradas e também evitar a construção de objetos inconsistentes, mesmo que a inconsistência seja temporária. As principais características de uma função construtora são as seguintes. Vamos lá. Ela tem o mesmo nome da própria classe. Por exemplo, temos uma classe chamada carro. A função construtora dessa classe também será carro. As funções construtoras elas não têm nenhum tipo de retorno, nem mesmo nulo. A função construtora ela é chamada automaticamente quando o objeto é criado. E quando a função construtora não é especificada ou declarada, o compilador gera uma função construtora default ou padrão para o objeto. É importante também lembrar que a função construtora deve ser colocada na seção pública da classe. É uma função também que pode ser sobrecarregada, ou seja, pode haver mais de uma função construtor com o mesmo nome, ou seja, para uma mesma classe. Bom, há três tipos de construtores: o construtor padrão, ou default, o construtor parametrizado e o construtor de cópia. Mas, antes de explicarmos as especificidades de cada um, vamos tomar como um exemplo do mundo real, para entendermos como cada um deles funciona. Suponha que você vá a uma loja comprar uma caneta. Quando você quer comprar uma caneta, quais são as opções? Bom, a primeira, você vai a uma loja e diz que quer uma caneta. Então, ao dizer apenas que quer uma caneta, significa que você não definiu marca ou cor, você não mencionou nada, apenas que quer uma caneta. Ao dizer isso, o vendedor provavelmente lhe entregará a caneta mais vendida em sua loja. E é assim que funciona um construtor padrão. Na segunda opção, você vai a uma loja e diz que quer uma caneta da cor vermelha e de uma marca X. Dessa vez, ao mencionar essas especificidades, ele lhe dará aquele marcador específico. Portanto, nesse caso, você forneceu parâmetros e é assim que funciona um construtor parametrizado. Depois disso, a terceira e última opção, você vai a uma loja e diz que quer uma caneta, como esta, mostrando uma caneta em sua mão. Portanto, o vendedor lhe trará uma caneta do mesmo modelo. Assim, ele copia a sua caneta. E é assim que funciona um construtor de cópia. Bom, primeiramente, o construtor padrão é o construtor que não aceita nenhum argumento. Ele não possui parâmetros. Vale salientar que, mesmo que não definirmos nenhum construtor explicitamente, o próprio compilador fornecerá automaticamente um construtor padrão implícito. Aqui, como podemos ver, do lado esquerdo, um construtor padrão explícito, definido sem nenhum parâmetro, e do lado direito, um construtor implícito. Bom, além do construtor padrão, também temos o parametrizado. Para criar um construtor parametrizado, basta adicionar parâmetros a ele, da mesma maneira que você faria com qualquer outra função. Ao definir o corpo do construtor, basta usar os parâmetros para inicializar o objeto.
Em seguida, o construtor de cópia inicializa um objeto copiando os valores do membro de um objeto do mesmo tipo. Além disso, esse tipo de construtor também evita que vários erros ocorram por objetos em duplicidade, como por exemplo, digamos que temos dois objetos que apontam para um mesmo recurso, e ambos serão destruídos. Caso isso aconteça sem um construtor de cópia, o recurso é apagado duas vezes, o que pode ocasionar uma série de problemas no código, incluindo corrupção da memória. Alguns operadores que facilitam muitos dos processos das funções construtoras e destrutoras são o new e o delete. Eles dão ao programador liberdade para criar objetos de dados em qualquer momento e destruí-los quando eles não são mais necessários. O tempo de vida de tais objetos não é relacionado com a estrutura do programa. Um objeto de dado criado dentro de um bloco com new vai existir até que ser explicitamente destruído com delete. Assim, tal objeto de dados continua existindo depois que o processo saiu do bloco onde ele foi criado e pode então ser manipulado por comandos fora do bloco. Bom, mas agora vamos falar sobre destrutores. Ao contrário dos construtores, os destrutores são as funções chamadas quando um objeto está prestes a ser destruído. É importante, por exemplo, em casos onde um objeto será destruído que tenha recursos alocados. A função destrutora ela é chamada justamente para liberar esses recursos. Assim como a função construtor, a função destrutor também tem o mesmo nome da sua classe, porém é antecedida por um sinal de til, como podemos ver aqui na imagem. Bom, as principais propriedades da função destrutora são: ela é chamada automaticamente quando os objetos estão prestes a ser destruídos, como eu já havia falado antes. Ela não pode ser declarada como estática ou constante. O destrutor não possui argumentos. Assim como o construtor, não tem nenhum tipo de retorno, nem mesmo nulo. E também deve ser declarado na seção pública da classe. Bom, vale salientar que o programador não pode acessar o endereço do destrutor e, além disso, diferente do construtor, não pode haver mais de um destrutor por classe. Bom, a função destrutor ela é chamada em normalmente quatro ocasiões: quando uma função termina, quando o programa termina, quando um bloco com variáveis locais termina ou quando um operador de exclusão é chamado. Aqui temos um exemplo e terminamos o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, meu contato está aí e vocês podem sempre contar com o nosso querido professor, Dr. Rubem Carlo Benete.